Estamos de volta com o seu jornal Prêmio News e, como você já sabe, toda semana, todos os dias, trazemos um especialista e hoje novamente com ele, Dr. Renato Sanches. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Henrique. Hoje a gente vai falar sobre um tema importante, né, que está movimentando o país, tem sido destaque em várias mídias, que é a questão do projeto de lei anticrime. Exatamente, senhor Henrique. Temos a oportunidade hoje de apresentar à população o que é esse projeto de lei anticrime, na verdade um anteprojeto pela sua tecnicidade, ou seja, ele foi apresentado nesta última semana ao Congresso. Nessa oportunidade ali foram apresentadas algumas colocações dos representantes legislativos da própria população brasileira e por meio esse projeto de lei, ou mesmo esse anteprojeto de lei anticrime, ele tem o objetivo e a finalidade de combater as nuances acerca da disseminação do próprio crime na nossa sociedade por meio de alteração de medidas legislativas, ou seja, o próprio projeto ele altera e ele afeta diretamente aproximadamente 15 legislações. Dentre essas legislações ali as contidas no Código Penal Brasileiro, no Código de Processo Penal, nas questões relacionadas com a legislação de improbidade administrativa, as questões também vinculadas com a legislação eleitoral e até algum aspecto constitucional também. Muito bem. E na sua opinião, na sua visão jurídica, esse projeto ele vai trazer o benefício para a sociedade frente a tantas questões criminosas que a gente está enxergando hoje? Toda a movimentação e articulação em que traga para a sociedade uma discussão sólida, uma discussão em que se possibilite a interlocução entre os representantes do povo, aqueles que foram devidamente eleitos para tratar dessas questões e os braços do Executivo, no caso do ministro Moro, que acaba por ser o ministro da Justiça, que nada mais é que a pessoa responsável por representar os anseios do Poder Executivo na figura do nosso atual presidente. Ele tem o objetivo de disseminar uma questão de combate às questões relacionadas com o crime. Contudo, essa deliberação, essa discussão, ela é muito importante apresentar a essas pessoas, que são os representantes, como disse, mas também se faz necessário e imprescindível ouvir os técnicos, ou seja, as pessoas que se debruçam na academia, na universidade, produzem conhecimento especializado acerca das áreas de conhecimento que serão afetadas por essas medidas legislativas. O ponto positivo inicial que podemos tratar aqui, senhor Henrique, é a questão relacionada de apresentar uma medida. Essa medida ela chega no Congresso a partir do momento em que ela é apresentada. Apresentada, iniciam-se essas deliberações para verificar quais aspectos são pertinentes e inerentes à aplicabilidade e que podem afetar positivamente o combate ao crime. Mas, contudo, se faz sempre pertinente a ouvir os especialistas no assunto também. Perfeito. Nessas questões de alteração da legislação, vai de encontro também com uma posição mais severa frente aos crimes de colarinho branco? Sim, no próprio projeto de lei anticrime, assim instituído, ainda sem numeração específica, ele tem esse objetivo de combater o crime organizado como um todo, por meio de implementação de medidas que vão desde uma infiltração em locais que têm indícios de situação de organização criminosa, desde possibilidades também de afetar o próprio código especializado ali do Código de Processo Penal, onde se apresentam as questões inerentes à instrumentalização da lei, propriamente dita lei penal, mas medidas mais severas também, e também questões relacionadas à própria execução da pena, ou seja, como o cumprimento, depois de deliberada uma pena por meio da aplicabilidade do juiz, como vai se dar esse cumprimento de uma maneira um pouco mais assim robusta e firme e dura contra essas pessoas que pertencem ou a organizações criminosas ou mesmo a outras entidades similares assim. Então esse projeto ele tem medidas que se mostram inicialmente interessantes para o combate contra as associações criminosas, o crime organizado propriamente dito, mas ele também traz um endurecimento nas questões inerentes às garantias constitucionais das pessoas. Muito bem, doutor Renato, além da sociedade,
Como tem sido visto o plano por estudiosos e juristas, pessoas nitidamente envolvidas com a questão? Perfeito, senhor Henrique. As comissões de direitos humanos, as comissões relacionadas com o estudo da criminologia crítica e os professores universitários, eles estão acompanhando com um certo temor e uma certa surpresa alguns apontamentos contidos ali no próprio projeto anticrime. Por quê? Muitas das mudanças legislativas propostas ali, que podemos enumerá-las com maior de forma pormenorizada nos programas seguintes, elas se dão em um endurecimento extremamente grave para as pessoas que cometem os seus delitos, sejam delitos considerados graves ou não tão graves assim. Eu digo graves e não tão graves quando envolvem a violência, a ameaça, os crimes violentos e os crimes de próprio colarinho branco, como disse anteriormente, né? E a partir disso, ele elenca ali medidas que trazem um condão de conduzir para uma possibilidade de aumentar a população carcerária, por meio de ampliar o acesso ao cárcere, por meio de medidas mais drásticas, mais agudas, que colocam as pessoas nessa situação, além de que impedir as questões ali vinculadas com os crimes graves, os crimes de colarinho branco, a própria progressão de regime, ou seja, as pessoas abre-se uma porta de entrada e se estreita a porta de saída. Isso pode ter um resultado muito danoso para a nossa população carcerária, que já é a terceira maior do mundo. Doutor Renato, o impasse que a gente assiste no Congresso, antes mesmo da efetivação da lei, da reformulação, se dá por conta mesmo dos ajustes a serem realizados ou tem algo a ver com posição política, com o lado político? Ótima pergunta, Henrique. Sempre que vamos entender a própria formatação do Congresso, há ali representantes do povo das mais diversas ideologias, né? Desde a direita, desde esquerda, centro-esquerda e centro-direita, como tratamos em programas anteriores aqui, né? Contudo, se faz necessário ali naquela sabatina no próprio Congresso, como foi vislumbrada na semana anterior, frente ao ministro Moro, o quê? A possibilidade de que ele apresente ali não somente o texto corrido, mas os motivos, os dados que ele está alicerçado para apresentar medidas tão impositivas e drásticas ao combate da criminalidade, ou seja, da própria disseminação do crime na nossa sociedade. Por isso que esses embates eles são pertinentes, visto que o projeto chega pronto e ali os representantes do povo no Congresso, eles têm a possibilidade de deliberar diretamente e também criar audiências públicas onde serão posteriormente ouvidos especialistas no assunto, como disse no começo. É muito importante ouvir esses especialistas, ouvir o anseio popular e a partir disso mediar uma solução que atenda à população. Perfeito. O que mais que a gente pode esperar de tão emergencial e que a medida da lei anticrime ela vai vir de efeito imediato, assim, o maior anseio da sociedade para que efetivamente essas alterações sejam aí a maior resposta aos anseios sociais? Certo, pergunta difícil, vou buscar ser o mais objetivo possível, senhor Henrique. A nossa própria construção social em que estamos imersos hoje, ela vem de uma questão de uma crise política, acompanhada ali a partir de 2013, 2014, com as movimentações, com o próprio impeachment da presidente Dilma, posterior ali ao governo do presidente Temer, onde foi aprovada a própria reforma trabalhista, onde teve um resultado na sociedade que possibilitou não aquilo o esperado, que era uma retomada do crescimento e um aumento na empregabilidade. Manteve-se a questão do status anterior e possivelmente não teve qualquer alteração no acréscimo de contratação de pessoas pelas empresas. Isso por si só, o desemprego, a falta de uma perspectiva das pessoas e ainda uma questão vinculada com o próprio racismo estrutural da nossa sociedade, acaba por conduzir uma panela de pressão, onde ali os conflitos permanentes entre os grupos sociais na nossa sociedade acabam por ser vitimados por discussões de antagonismo e também da polarização que notamos e além do confronto que tem se aumentado entre as polícias e a população. Muito bem.
Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar que as medidas sejam tomadas da melhor maneira para que o nosso país possa crescer, se desenvolver bem nesse assunto tão importante que mexe com toda a estrutura, e o que a gente espera realmente é que as posições sejam cada vez melhores daqui para frente, né, doutor? Exatamente, senhor Henrique, exatamente. Então a gente continua esse tema na próxima semana. Acredito que em razão da grande complexidade dele, o nosso papel aqui com o nosso telespectador, o nosso internauta, é produzir elementos e ferramentas para que ele alcance aquilo que ele entende como interessante para a sua realidade e para a realidade da sociedade. Como o nosso papel tem sido esse de proporcionar elementos para ele, continuamos com o maior prazer a destrinchar o projeto anticrime. Renato, obrigado. Então na semana que vem a gente se encontra, né? Com certeza. Muito bem. Esta foi a nossa parte de entrevista no Jornal Prêmio News de hoje, e amanhã tem muito mais para você. Confira a nossa próxima edição e continue na tela da Rede Prêmio TV, sempre feita para você. Até mais.